Ele raptou 3 jovens e manteve-as em cativeiro durante 11 anos, massacrando e violando-as. Neste podcast vamos falar de possíveis gatilhos e temas mais sensíveis. Daqui que faz é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O ficheiro que vamos abrir hoje é Sequestro em Cleveland. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou a Sara Tapes. E eu sou o Ruben Teles. Olá! Olá, Sara! Então, tu estreia a dizer a intro do programa, já viste? Estou nervosa, mas já está. Foi preciso uma temporada e meia quase para tu dizeres a intro. Tive que estudar muito. Fizeste muito bem, muito bem. Boa. É para as pessoas não dizerem que sou eu que faço a intro. O resto do É. pessoal da equipa é tudo lazy bastards. Tu és a voz do podcast. É a voz, é. Eu sou a voz. Como os Olha... outros. Ainda a TVI vem para aqui pedir-me contas. Não. Deixa lá. Com que então sequestro em Cleveland, não é? É verdade, vamos falar sobre um crime real. E assim um bocadinho chocante. Ok, então começamos bem. É um bocadinho descanso. Já há bocado já disseste que isto pode haver aqui triggers. Sim, atenção ao pessoal assim com mais sensíveis e pode também abordar alguns gatilhos. Pronto. Ok, então vamos lá a isso. Então, como já disse, não é? Deixei-me de assombrações e teorias e vim falar sobre casos reais e neste caso onde é que eu me vim meter. Mas este tema tem uma explicação, Ruben. Este tema foi sugerido por uma amiga minha para abordar e pesquisar sobre, até porque eu estive assim a perguntar às pessoas o que é que gostariam de ouvir no podcast. E pelo que eu sei, existe um filme sobre este acontecimento e ele foi lançado em 2015 e o filme tem cerca de 1h15 de duração. Ok, desconhecia sinceramente e desconhecia também este caso, sou-te sincero. Então vais conhecer. Vou conhecer aprofundadamente as coisas macabras, ok. Exato. A minha amiga também viu o filme, pronto, ela viu o filme, por isso é que também quis que eu falasse um bocadinho sobre o real e não, pronto, para saber também aquela parte além do filme, porque às vezes os filmes afloram um bocadinho a coisa. E ela disse que depois de ser mãe, ela não conseguiu ver o filme, ou seja, ela viu antes e depois tentou ver o filme e não conseguiu. Bem, acredito que seja daqueles filmes que é para ver uma vez e está feito, porque... Exato. Sim, ou então não ver. Desculpa. Como tu e os filmes de terror, Sara? Sim. Shame. Definitivamente. Eu não vi o filme, mas fazer esta pesquisa foi um teste às minhas capacidades mentais. É assim tão mal? Então, vais ver, Ruben. Então bora lá. Então é assim, este episódio começou em 2002, ok? Estamos em 2002, com o rapto da primeira jovem de 21 anos, chamada Night. Em 2003 foi dada desaparecida uma rapariga de 16 anos, a Barry, e em 2004 de Jesus, que é o último nome da nossa terceira raptada, com apenas 14 anos. Ou seja, uma de 21, uma de 16 e uma de 14. E com anos de diferença, né? Exatamente. Não quer dizer que tenha sido um ano inteiro, mas foi anos diferentes. Sim, exatamente. Ou seja, ele começou isto tudo em 2002, depois foi em 2003 e 2004, ou seja, foi assim muito seguido. Ok. Mas pronto, vamos conhecer primeiro quem é que foi este monstrinho que fez tudo isto. Como disse, isto aconteceu em Cleveland, nos Estados Unidos, no estado de Ohio. O raptor chamava-se Ariel Castro. Ele era nascido no dia 11, foi nascido no dia 11 de 1960. E quando fez o seu primeiro sequestro, ele tinha 42 anos. Ele nasceu em Porto Rico, no México. É isso que eu ia dizer, o gajo tinha cara de mexicano, por isso está aí a prova.
Ele tem uma cara muito assustadora. A fotografia, não sei, depois quando passar, já não. O pessoal que estiver a ver no YouTube já deve ter passado. Eu não tenho estado a tomar atenção aos slides, mas já deve ter passado. Sim, mas ele tem mesmo uma cara de mexicano, sim, Yeah. latino. Pronto, a família dele era constituída pela mãe, pelo pai e mais 3 irmãos. Mas após a descoberta da traição e relação paralela que o pai tinha, que já contava com 4 filhos, esta relação paralela do pai, o casal divorciou-se e a mãe mudou-se com os filhos para a Pensilvânia, Estados Unidos. Uhum. Há fontes, isto depois são suspeitas, até porque não se fala também muito sobre ele, mas há fontes a dizer que Ariel, o nome Ariel, sofreu abusos em criança pelo pai nos seus 9 anos. Li isso apenas num sítio. Eu pesquisei em vários sítios e só encontrei esta informação num site, por isso eu não sei se é verdade, mas dizem que que ele sofria abusos do pai aos 9 anos, ou seja, isto era uma família super instável, com muitos episódios de violência, até porque ele também batia a mãe, pronto. Era assim muito complicado. Ariel tinha apenas secundário e era condutor de carros escolares, ou seja, a sua profissão era ser condutor de carros escolares. Ok. Formou uma família, casou-se com Grimilda Figueroa, em 1980. Ele com o nome da Ariel e ela com Grimilda, senhores. Não é? Eu quando pesquisei e vi que o nome dele era Ariel, fiquei assim. Eram fãs do Ariel. filme da Disney. Mas não é um nome muito mexicano, sabes? True story. Não é? É um bocado estranho, mas pronto. Como disse, então, casaram-se em 1980 e mudaram-se para uma casa, a casa que nos vai acompanhar pelo podcast, a Flora. Ok. Esta casa era constituída por 2 andares, ou seja, era uma casa grande, com 4 quartos e uma cave de 71 metros quadrados que fora construída em 1890 e mais tarde, em 1956, renovado. Ou seja, tudo isto aconteceu antes sequer do Ariel se mudar para lá. Ok. Esta casa é bastante antiga, bolas. Sim, sim. Muito antiga e também dá para ver. É uma casa típica lá daqueles bairros. Este casamento tornou-se violento ao ponto de Castro atirar Grimilda pelas escadas abaixo, fraturando o crânio. Ela sobreviveu e em 1993 Ariel foi preso por violência doméstica, mas o caso não chegou a ir a tribunal. E em 1996 ela conseguiu sair de casa com os filhos, recebendo ameaças do ex-marido, não é? Até que conseguiu finalmente que a justiça o afastasse dela. Ou seja, 3 anos depois. Mesmo assim, 3 anos que deve ter sofrido bastante. Exatamente. Quando saiu da prisão, ele arranjou outra vez o trabalho em motorista de autocarros escolares, novamente, ou seja, ele foi para a prisão por violência doméstica, mas conseguiu este trabalho e ele manteve-se assim durante 22 anos. Depois foi despedido no final por mau comportamento e, claro, por colocar a vida das crianças em perigo. Pois, um gajo destes só pode, né? E o que é que ele não deve ter mentido para conseguir ter esse emprego? Exato. É assim, nós aqui neste caso, se não fosse aquela pequena informação que eu vi dele ter sido violado pelo pai e pronto, ter uma família assim um bocadinho estranha, a mãe sofria de violência doméstica, o pai tinha uma relação paralela, eles tiveram que sair do México para os Estados Unidos, por tudo isso, pronto. É uma pessoa, não é desculpa, mas é uma pessoa que mentalmente não está bem. Mentalmente instável. Vamos então falar sobre as vítimas. Como eu disse ao início, temos 3 vítimas neste caso, que foram raptadas e
e eu dividi aqui por partes para percebermos também a gravidade de tudo. Ok. Então, a primeira raptada foi Michelle Knight. Ela tinha 21 anos na altura e foi dada como desaparecida em agosto de 2002. Isto aconteceu quando, no dia 3 de agosto, ela tinha saído de casa para ir a uma audiência no tribunal, do qual ela estaria a lutar pela custódia do filho que tinha perdido para o Estado. Ou seja, ela não chegou a ir à audiência sequer porque foi raptada. Ok. Horrível. Começamos já super bem, não é? Ela também, para ter perdido a criança para o Estado, é porque a coisa também não estava a funcionar muito bem. Eu explico aqui o porquê Ok, então já lá dela vamos. ter perdido. Ela não estava bem com a mãe dela. Era abusiva e não a deixava ter filhos. Rebaixava-a sistematicamente, Era dizendo que ela amigos, não era era filhos. burra. Amigos, desculpa. Aquela filha já tinha um. Exato. Não, mas antes dela pensar em ter filhos, Ok, já não deixava de ser. quando ela era adolescente, a mãe não a deixava fazer nada. Eu estive a ver, isto tudo tirei tudo da entrevista dela, ela Ok. mesma a falar Ok, sobre ok. a mãe. A mãe era abusiva, ou seja, não deixava ir sair, não deixava ir estar na rua com amigos. Dizia que ela não podia ter amigos, que ela Ok. era burra, rebaixava a dizer que ela era burra. E chegou a um ponto em que ela nem sequer deixava ir à escola para que a filha não soubesse demais. A Michelle chega a Demais. dizer que. Exato, a Michelle chega a dizer que a minha mãe dizia que eu não precisava da escola, não precisava disso para nada, que eu era burra, portanto, para que ir à escola? É só para ir passear os livros. Exato. Ela perdeu o filho, lá está. Ela perdeu o filho porque o padrasto de Michelle chegou a casa bêbado e drogado e decidiu agredir a criança de 2 anos. Sonics. Ela vivia com o padrasto e com a mãe e com o filho. O padrasto chegou a partir uma das pernas do filho nesse dia. Ela diz que a criança não chorou, apenas disse: "Mãe, ajuda-me". E quando vieram a buscar a criança, acusaram-na de não proteger o filho. Ou seja, ela deve ter ido ao hospital Ok. e deram como maus tratos em casa, que foi na realidade, mas não da foi... parte dela. Exato. Mas eu não sei bem como é que na América isto funciona, mas acabou por se ver que ela não estava a proteger bem o filho do padrasto. Ou seja, ela não é boa mãe porque não o protegeu. Então vamos tirar a criança da mãe. Foi isso que aconteceu. Pois, mas se calhar, possivelmente, se calhar não era a primeira vez que uma coisa destas acontecia. Se calhar este foi ao hospital por uma cena mais grave. Não é só assim do nada que se tira a criança de alguém, não é? Tem que haver história por trás. Exato, ela diz, até porque tu vês aí a dizer que a criança nem sequer chorou, portanto a criança já deveria estar habituada a ouvir sistematicamente violência, gritos, pronto. Mas a partir as pernas ao pedaço também dava jeito. Bem enviado, Exato. numa das rótulas ficava bem enviado. Eu penso, não sei se esta parte aparece no filme, o passado das vítimas, mas ela quando a encontram a elas todas, a mãe aparece nas entrevistas e ela na entrevista diz que não quer falar com a mãe. Ela mesmo quando está a falar diz que cortou completamente a ligação com a mãe. Portanto, a mãe é viva, o padrasto não sei porque nunca apareceu em momento algum em toda a pesquisa que eu fiz. Ok. Este desaparecimento da Michelle não teve grande atenção na polícia, porque primeiro a Michelle já era adulta, e o motivo de, na altura, não terem feito grandes esforços foi porque suspeitavam que ela poderia ter fugido pelo desgosto da perda do filho. O que, na minha opinião, é ridículo, porque já que ia ter havia audiência. uma audiência para resgatar. Ou seja, os polícias acharam, primeiro é adulta, portanto ela pode fazer o que ela quiser. E depois, ao fugir de possíveis coisas que pudessem descobrir sobre ela,
e ela ainda sair mais penalizada do que já fora. Pois. É assim, não sei o que é que aconteceu naquele ano. Opa, é aquela mentalidade de muita gente lá nos Estados Unidos. Pronto, mas como a Michelle não teve grande atenção perante o seu desaparecimento, estava tudo muito fácil para Ariel. Claro. Ele estava constantemente a mandar à cara de Michelle que não era importante para ninguém, e que ninguém queria saber dela de qualquer modo, então mais valia ela estar ali porque ali recebia a atenção dele e ela só tinha que estar grata por isso. E vamos ver como é que ela foi raptada, né? Não foi assim do nada. Claro. Aconteceu. Não foi só, ai tal, anda cá e pronto. Exato, não. Foi o típico rapto, ou seja, ela aceitou uma boleia Ariel. Por isso é que se diz a toda a gente, não aceites boletos estranhos. E quem está a ouvir este podcast, pelo amor de Deus, tem a obrigação de nunca aceitar uma boleia, um conhecido sequer. É isso e Uber, Tá? é a mesma coisa. Hoje em dia está Pronto, o muito Uber complicado. é mandar a viagem para alguém. Sabes que há essa opção. Fazia puta ideia. Podes partilhar a tua, por exemplo, eu vou ter contigo a algum sítio e eu envio a minha viagem para ti, tu consegues ver para onde é que eu estou a andar. É enviar. Mesmo Portanto, está assim, aqui a dica, dicas da Sara, grátis, no YouTube e no Spotify. vamos fazer uma rubrica Dicas da Sara. Todas as semanas vamos ter dicas que Todas são. as semanas não, porque eu não estou cá todas as semanas, mas é como se tivesse. Não, mas se é as dicas da Sara têm que ser todas as semanas, não é? Olha, fazer uma dica da Sara no Geek Files no Instagram. Why not? Mais trabalho. Não, Continuando. passando à frente. Depois as pessoas pensam que isto é a verdade e cobram-nos. Não, pelo amor de Deus. Mas pronto, então vamos falar sobre esta boleia que foi aceite pela Michelle. Ela estava perdida e ele dizia que sabia onde é que era o tribunal. Que ela, pronto, não sabia onde é que era o tribunal. Ela estava a pé, estava a ir a pé para o tribunal e estava bem perdida. E ele disse: Não, mas eu sei. Eu sei onde é que é e posso-te ajudar. Ela aceitou. Porque Não não? sei, se calhar devia estar super, não sei, super exaurida. Pá, não sei. Mas, quando ela entra no carro, ele disse que tinha apenas de passar em casa porque tinha cachorrinhos e precisava de saber se eles estavam bem. Ou seja, tinha cãezinhos bebés, tinham acabado de nascer Só é uma red flag. ele tinha que ir a casa tipo num instantinho, era rápido, era num instantinho para ver se eles estavam bem. Mas em vez de a levar para o seu destino, ele levou-a para a casa dele, como disse, e ela apenas concordou e disse que ficaria no carro à espera. Mas ele acabou por demorar muito, estava a demorar muito em casa. Apareceu depois e disse se ela queria entrar para ver os cachorrinhos e até podia levar um para o filho, já que iria ganhar o filho, né? Porque ela estava super esperançosa de conseguir o filho de volta. Ela referiu que até que os vizinhos, quando ela estava a entrar para a casa dele, os vizinhos viram-na a entrar, ou seja, ela até acenou aos vizinhos de Castro, da Ariel, e eles acenaram-na de volta, ou seja, alguém viu-a a entrar naquela casa. Ela diz que não ouviu barulho nenhum de um animal, nada, tudo silencioso, e começou a ficar nervosa. E ele disse: Eles estão no quarto de cima. Quiseres o cão, tens de subir. Ela acabou por Segunda red ceder. flag. Tipo, Eu juro que isto é real. Eu não estou a brincar. Isto é real. isso é aquelas cenas que um gajo vê e chega ao pé da pessoa com aqueles pedaços de pão ao lado das orelhas. What are you? An idiot sandwich. Isto é ela que está a contar numa entrevista, tá? É ela própria que está a contar. Ok. E ela acabou por ceder, como eu tinha dito. Foi aí que ele trancou-a no quarto. Ok. Ele disse que tinha um quarto pronto, como se estivesse preparado para alguém, com cordas vindas do teto.
E aqui no YouTube vai aparecer uma imagem muito provavelmente meio estranha, com uma janela no fundo e com alguém pendurado com cordas. Portanto, pessoal, vão ao YouTube agora no instantinho. Vai. Eu não me lembro de ver essa imagem. Não pus, mas pronto, se não pus, depois vão pesquisar. Que é até um dos cartazes do filme. Não se percebe bem. Não vi essa imagem. Pronto, é um bocado macabra. Ou seja, para tentar explicar mais ou menos, são cordas que vêm do teto, como se fossem tipo de malabaristas no circo, onde ela se deitava e ficava tipo suspensa no ar. Ok? Isso é bem estranho. Yeah. Depois também disse que ele disse que a Michelle era a preferida. Foi o que ele disse em tribunal. E esta foi a mais abusada das 3 raptadas. Foi obrigada a abortar 5 vezes. Ou seja, foi usada mesmo sexualmente, ok. Sim. Foi obrigada a abortar 5 vezes em casa, sem apoio médico sequer. Phonics. E não foi só violada, mas como também agredida. As cordas, essas tais cordas estavam no quarto, serviam para a pendurar. E ela dizia que se sentia como um peixe. Como se ela estivesse a levitar, como se o peixe estivesse ali a levitar. Ele atirava dinheiro contra ela por ser obcecada em sexo e prostitutas. E para teres noção, a Michelle, após todo esse pesadelo, teve que fazer uma reconstrução facial. Phonics. E perdeu a audição de um ouvido. Ela chegou a dizer que ele achava que ela tinha 13 anos, porque a Michelle é mesmo muito pequena, ela deve ter 1,50 m, não estou a brincar. Vê-se mesmo na entrevista, porque ela fez uma entrevista com o Dr. Phil, foi uma das entrevistas que eu vi. Ela é mesmo muito pequenina, muito pequenina. Faz. E quando ele descobriu que ela afinal não tinha 13 anos, não era bem 13, mas era mais ou menos essa idade, ele passou-se e chegou a masturbar-se nas roupas e saiu. Ou seja, ele nem sequer, quando descobriu, nem sequer a abusou, e deixou lá pendurada. Ou seja, ela ficava pendurada. Phonics. Nas cordas. Disse que ela ficaria ali como uma amiga e que no Natal ele a iria soltar. Só que isso nunca aconteceu. Lembrando que ela foi raptada em agosto. Ele disse no Natal, disse foi qual Natal? Exato. É estúpido, mas é verdade. Opa, é verdade, mas é tal cena. Ele disse isso naquela de puxar ao sentimento por causa do filho, percebes? No Natal. Ele era mesmo muito mau. Muito mau. Numa entrevista, a Michelle disse que ela não era a preferida, ao contrário do que ele disse, mas sim Amanda, que é a próxima raptada, de quem vou falar mais à frente, e que ela tinha roupas, tinha boa comida e que ela era a mais wife material. Ok. Estilo esposa em português, eu não sei bem traduzir estas expressões. E ela seria o saco de boxe dele. Ou seja, quando o dia corria mal, ele ia ter com a Michelle. Ela já estava pendurada para todos os efeitos. Yeah. Isto é bem mal de ser. Mas olha que mas olha que no filme aparece mesmo, ok? Aparece mesmo ela nestas posições. Se faz. Pronto, por isso é que eu não consigo nem quero ver o filme. Fica só por aqui. Estamos por aqui. Mesmo assim, o pessoal já consegue fazer uma imagem mental do que terá acontecido. Sim, basta ir na internet também. Há muito sobre isto. Ela tentou fugir 6 vezes, pelo menos. E diz que se a porta estivesse trancada, ela saberia que estava em segurança, ou seja, que ele não estava em casa. Mas se por acaso a porta estivesse destrancada, haveria a certeza de que uma arma estaria à sua espera. Palavras da mesma, ou seja, ela já, se estivesse destrancada, ele sabia que ela poderia fugir, então ele estaria tipo
pronto para Para atacar. disparar. Yeah. Mais tarde, ele levou-a para a cave. Esta parte é que estão na entrevista, isto é completamente chocante. Ele levou-a para a cave e acorrentou-a a um poste pelo pescoço. Pôs-lhe um capacete de mota na cabeça, o que dificultava a respiração da moça, não é? Do qual ela diz que permaneceu mais ou menos 3 semanas assim, e disse que a libertava quando confiasse nela, ou seja, até que ele o aceitasse e aceitar a condição da sua vida neste momento, da nova vida dela. Estava ali como presa e o resto era conversa. Yeah. Enquanto ela dissesse não quer isto, ficava ali. Quando ela dissesse que pronto, está bem, vá, eu vou ser a tua bonequinha, está tudo bem, ele libertava. Libertava Dentro de casa. da cave. Libertava da cave, não libertava Sim, não. lá para fora. Yeah. Ela pediu por favor para ser libertada e disse que e ele disse que quando raptasse as 2 raparigas que a libertava a ela. Ela só respondeu: não precisas de fazer isso, e implorou que ele não o fizesse, ou seja, que não raptasse mais outras mulheres. 2. Yeah. Ou seja, ele já estava tipo naquela de que vai raptar mais gente. Então ela ficava o dia todo sozinha. E ele chegava sempre bêbado a casa, agredia, violava. A Michelle dizia que via programas com ele onde se falava sobre problemas sexuais e depois queria experimentar com ela. Um dos seus fetiches era o enforcamento e nas outras pessoas, claro, não nele. Não havia luz, ela ficava o dia inteiro sentada acorrentada ao poste, nem deitar ela se conseguia porque ela estava acorrentada pelo pescoço. Ela mal dormia, apenas desmaiava às vezes e era ali quase que, pronto, descansava quando desmaiava. Yeah. Para que ela não falasse, ele punha uma meia e fita cola na boca e a meia servia para que ela não conseguisse tirar a fita cola com a saliva. A Michelle odiava-o, óbvio. Claro. Chamava-o de monstro, dizia que o odiava, mas foi por amor ao filho que ela se manteve viva e que queria sair dali viva. Viu-o na sua mente e o que ela disse na entrevista era que só isso é que a ajudava. Ouviu-o a dizer: mãe, não o faças, eu preciso de ti. Ou seja, ela agarrou-se ao filho e pensou: não, eu vou sair daqui viva, não vou fazer nenhuma loucura comigo própria. Bora lá mais um dia. Não é? E que dia? Pronto. Exato. Ela arranjou uma estratégia, né? Depois de tanto tempo, ela arranjou uma estratégia para que ele confiasse nela. Ou seja, isto é a cabeça sempre a trabalhar, a cabeça dela não parava. Ela também não tinha descanso, tinha que estar entretida, salvo seja, entretida Exato. com alguma coisa, né? Ela começou a dizer que afinal, começou-lhe a dizer a ele que afinal ele não era assim tão mau, mas que estava tudo bem e que toda a gente erra. E foi aí que ele a tirou do sótão e a moveu para um quarto com um colchão, sem lençóis e roupa para dormir. Ela dizia que as pernas ficavam azuis do frio e conseguia ver o calor a sair da boca. Mas mesmo assim, sempre com a ameaça que se ela fizesse alguma coisa com alguma coisa com ele, que a iria agredir. A Michelle sempre se manteve calma, dizia que não faria nada e chegou até a dizer para verem filmes juntos. Pá, ela já devia ter chegado a um ponto que fazia qualquer coisa para ter que sair daquele quarto, não é? Exato. Não, esquece. Mesmo assim, ela não ia à casa de banho. Tinha uma arrastadeira. As janelas estavam fechadas com placas de madeira. Isto foram 11 anos sem ver o céu e a luz do sol. Ela chegou a ter um cão lá dentro de casa e da vez que o cão tentou protegê-la, ele partiu o pescoço ao cão à sua frente, matou, não é? Claro. E enterrou no jardim. Toda a entrevista, Michelle tem dificuldade em olhar para as pessoas,
ela abre muito os olhos, está a falar com os olhos super abertos, Uhum. e gira muito a cara. Fez-me tanta impressão, porque ela está assim, olhar para todo lado, parece que está com medo de que alguma coisa apareça do nada. Yeah. Ahm, E foi muitos anos fechada no mesmo sítio, né? Sem luz. 11 anos Yeah. É, a bem. sofrer, ou seja, se são 11 anos é uma mini vida, né? Toda a entrevista, quando chegou o Natal, a Uhum. Michelle só teve noção que era Natal, porque ele fez questão que ela soubesse que não iria passar com o filho. Phonics. Pois ela chega a um ponto que perdeu a noção do tempo, né? Sim, ela diz que sim. E mesmo quando o Dr. Phil lhe pergunta quanto tempo é que esteve presa ou quanto tempo é que fez isto, ela diz que não tem noção. Claro. Não tem noção de quanto tempo é que teve. Porque não tem maneira Chega a de um ver. ponto a pessoa completamente fica sem essa noção, não consegue mesmo. Não consegue. Pronto, que ela não iria passar com o filho e que estaria a passar com alguém que ela não sequer que ela não se conhecia. Ou seja, que o filho teria a passar o Natal com uma pessoa que ela nem sequer conhecia Yeah. e que estaria melhor sem ela. Ou seja, o teu filho está melhor sem ti e neste momento está a passar o Natal com alguém que tu nem sequer conheces. A Michelle engravidou de Ariel, como disse, e quando ambos se perceberam, de uma das vezes, ele perguntou o que é que ela queria que ele fizesse, o que é que queria que ela fizesse, e ele disse que o que é que ele iria fazer? Alguma coisa. Deu-lhe um murro na barriga e disse: Amanhã é bom que isso desapareça. Isso foi uma das coisas que ela se lembrou e contou na entrevista. Ainda estamos a falar da primeira raptada, para teres percebido. Yeah. Só se percebeu que havia mais alguém quando ele disse: Não acho que és a única. Mais tarde iria descobrir pela televisão, em más condições que tinha, quem seria a segunda vítima. Ela foi sequestrada com 21 anos e libertada com 32. Mas lá está, ela já lá estava em casa e ela não tinha noção que ela estava lá em casa. Não, porque ela estava num quarto. Aquela casa, como eu disse ao início, tinha 4 quartos. Uhum. E os quartos são o piso de cima. Ou seja, nós temos aqui o piso 0, que é o normal, da sala e cozinha, provavelmente. Os quartos e o sótão. Ou seja, Fora a cave. sim. Ou seja, ela só percebeu que, primeiro, que ele mandou aquela boca de não acho que és a única. E depois ela tinha uma televisãozita que ele às vezes deixava ela ver e viu que havia mais uma raptada e ela percebeu logo que tinha sido ele. Ele já andava a ameaçar. Queria raptar mais 2 pessoas. Phonics. Pronto. A segunda rapariga a ser raptada foi uma menor de 17 anos e ela chama-se Amanda Berry. E neste momento estamos em abril de 2003. Tinha acabado de fazer os seus anos quando isto aconteceu. Foi sequestrada pela mesma maneira, aceitou a boleia de Ariel. Claro. Ela não tinha... vê filmes. Tipo, Nossa. A gente não vê filmes. Isso faz-me uma confusão, meu. Esta aqui era muito bonitinha, Amanda. Era e é. Ela ainda é bonita. Não é como a outra rapariga que fica toda estragada, coitadinha. Yeah. Ela tinha um trabalho típico de adolescente, trabalhava no Burger King. E pelo que pesquisei, teve a infeliz ideia de aceitar este terrível convite. Ela aceitou porque ele disse que tinha um filho mais ou menos da mesma idade e que trabalhava lá também. Sabia o quanto era complicado trabalhar nestes sítios e que lhe dava boleia. Still. Sim, eu não. E saber. Então, e quem é que é o teu filho? Se trabalha no mesmo sítio que eu, tenho de conhecer, né? Como é que ele se chama? Super mau aspecto. Tipo, ela tem 17 anos. Tipo. Não sei. What the fuck, meu? Claro que era tudo mentira. A Amanda foi levada para a mesma casa onde estava a Michelle.
Mas neste caso ela teve mais atenção, aparecendo em jornais e até na televisão. Por exemplo, chegou a aparecer num programa chamado Americans Most Wanted, que em português a letra não dá para traduzir, mas é os mais procurados da América. Vá. Sim. Um ano depois do desaparecimento, portanto em 2004, aconteceu esse programa, mas continuaram a passar nos anos seguintes, 2005 e 2006. Havia vários relatos falsos que o corpo já tinha sido encontrado morto. Não estava, né? Ela continuava vivinha. A mãe, Loana, chegou a participar num programa da Oprah em 2004. Olha, eu tenho de dizer-te uma coisa. Tu tens um bicho na tua parede, que ele tem-se mexido. Não é. Não é? Não. É o meu... é um morcego. Mas é que ele vai-se mexendo, tipo... É um morcego! Ele não estava ali. Estava. Aquele é o do lado... É deste lado e depois tem um do outro lado. Ok. Tu há bocado mexeste o computador. Ok. Agora estava a ver aquela cena atrás de ti. What the fuck, meu? Olha ali. Ok. Não deve dar para ver, mas está ali outro. Pessoal do YouTube já sabem que... Pronto. Eu tenho morcegos em casa, pessoal. Parecia um bicho, tipo... Ele estava ali e agora está daquele lado atrás dela. Ok. O único bicho aqui sou eu. E o teu cão? E a cadela que está sempre a ladrar. Bem, continuando. Estamos a falar na Oprah. A mãe da Loana foi para a Oprah. Ok? Estava a ver que estávamos a falar da Oprah. Ok. Foi. Está bem. Programa da Oprah. Em 2004. Ok. Esse programa chegou até a ter uma vidente, a Sylvia Brownie, que mencionou que a filha Era vidente ou era vidente? Era vidente, porque ela disse que a só filha tinha já dois estava dentes. morta. Não. Ela não fez o trabalho como deve ser. Claro que não fez. Ela olhou para as cartas e tipo... Aquilo é como estar a jogar às cartas normais. Apareceu a morte, só que a morte não quer dizer morte. Mas pronto. A morte quer nos dizer morte. Então porquê é que se chama morte? Tipo... Sara, não, passa à frente. A carta da morte acho que não quer dizer morte. Não sei. Então a carta da vida quer dizer morte. Comentem em baixo no YouTube a dizer o que é que a carta da morte quer dizer. Nós tínhamos uma colega no podcast que sabia essa resposta, mas já cá não está. Por isso. Ok. Pronto. Mas ela só vir o podcast, pode escrever à mesma nos comentários. Exato. À vontade. Escreve aqui nos comentários. Pronto. Ou seja, esta vidente falhou completamente. Foi ao lado. Exato. Mas... como os outros em 2020, que iam ser um ano brutal e não sei o quê, pois o que é que cai? A pandemia. 2012, não era? Que ia ser 2020. 2020 ia ser um ano muito bom para muita gente, para toda a gente, ia ser um ano espetacular. E depois tivemos a pandemia em março. Foi bom para o pessoal ficar em casa. Férias. Que eu não fiquei, mas pronto. Mas pronto, o problema é teu. Eu fiquei. Também não havia ninguém para ir para o teu trabalho, salvo seja. Não podíamos. Yeah. Ok, ela foi para a ópera e coisa. Mais. Mas é assim. Se calhar a mulher, ao dizer que ela estava morta, ela podia estar a falar na alma da rapariga. Na alma? Não é? Uma rapariga lá dentro, obviamente que aquela alminha se calhar já saiu do corpo. Às vezes também me sai de manhã quando eu me olho ao espelho, mas depois volto outra vez. Depois volta. Fica agarrado para um cabelo. És tão horrível, sério. Vamos continuar. Eu por muito pouco não consigo acreditar nessas coisas. É aquilo que eu disse, eu sou o cético da equipa, senhores. É verdade. Por isso é que eu falo de crimes contigo. E eu deixas as cenas sobrenaturais para mim. Exato. Então, ela estaria viva. Ok, ela está viva e ainda por cima estava a sofrer, portanto estava bem vivinha da vida, coitada. Desgraçada. Apesar da insistência da mãe, a mãe acabou por falecer em 2006 por insuficiência cardíaca. Ou seja, a mãe da Amanda faleceu enquanto ela estava na casa. Amanda diz que Castro, ou seja, Ariel,
lhe perguntou um dia se ela queria ver alguma coisa, se ela queria alguma coisa do supermercado. Isto ela também diz na entrevista. Ela disse que estava sempre sozinha, num quarto escuro, com uma TV a preto e branco, ou seja, estava noutro quarto, com uma TV também. E ele perguntou se ela queria livros para colorir. Ou seja, ele achava mesmo que eles eram umas crianças, percebes? É aquela horrível, é mesmo horrível. Além do que ele já estava a fazer, também era pedófilo na mente dele. Sim, claro. Então, a Michelle, ele pensava que ela tinha 13 a 14 anos. Pois. Pronto. Mas ela disse que sim. Disse que sim, que queria, e que também queria um diário. E nesse diário, ela disse que foi relatando a sua vida na casa e criou um código para as vezes que ia sendo violada. Ou seja, 3x, 4x, 5x. E diz que o fez caso eventualmente encontrassem o diário e soubessem, ela queria que soubessem o que é que ela passou, o que é que ela teve que passar, e soubessem também para o castigar por tudo o que ele fez. Smart girl. Na entrevista, Michelle referiu que Castro levou Amanda para apresentar, dizendo que ela era a namorada do irmão dele. Diz que ela tinha roupa e que se estava a rir. Queria chorar, mas estava a rir. Uma vez ele juntou-a num quarto e Amanda disse que se lembrava dela da escola. Não estava acorrentada, mas tinha marcas na perna, o que provavelmente diria que ela já tivesse sido acorrentada. Nunca falavam sozinha e mal podiam ter contacto e eram proibidas de falar, ou seja, estavam juntas, mas ele estava lá. Mesmo para ver o que é que elas diziam uma à outra. Quando a Amanda foi libertada, tinha 28 anos. Tinha quase 30, ou seja, ela foi raptada menor e saiu de lá quase com 30 anos. Enfim. Passando para a terceira raptada. E a última, né? Exato. Sim. Agora é que é a pausa para diálogo ou isso já foi? Já foi. Eu disse que ia dizer. Eu escrevi pausa para diálogo. Eu disse que ia ler. Eu disse logo que ia ler. Tipo instrumental nos karaokes. Yeah. Instrumental. Isto é só uma parte que é para vocês tipo respirarem fundo tudo desta coisa horrível que é este tema. E a gente também tenta provar um bocadinho com estas situações, não pode provar muito porque lá está, temos de ter respeito às vítimas, mas É fita. Infelizmente estas miúdas passaram por isto. Esta aqui, a nossa última raptada, a Gina de Jesus, é um bocadinho, este aqui é um bocadinho mais chocante do que os outros. Este aqui chocou-me. As outras também me chocaram, mas este aqui tocou-me, pronto. Ok. Foi a última e a mais nova vítima de Ariel. Ela tinha 14 anos Phonics. quando foi dada como desaparecida, e neste momento estamos em 2004, portanto um ano depois do caso da Amanda, e também foi em abril. Também foi no mês Foi mesmo um ano. Foi mesmo um ano depois. Exato. Portanto, a Gina tinha ligação com Castro. Ainda por cima. Eles já se conheciam. A filha de Castro, lembras-te que ele teve um casamento, divorciou-se, mas ele não tinha qualquer contacto com os filhos, ou seja, ele nunca abusou os filhos, nunca tocou nos filhos. Ok. Ainda bem para eles. Exato. Mas ele tinha uma filha e a filha de Castro era a melhor amiga da Gina. A nossa raptada, a nossa terceira Será raptada. que foi por isso que ela foi um target dele? Muito provavelmente. Ele se calhar já devia tê-la ali na espreita. Isto aconteceu quando a Gina, nesse dia, tinha saído da escola com Arlene, que é a filha de Ariel,
E a Arlene estava ao telefone com a sua mãe a pedir que a Gina fosse dormir à casa dela. Uhum. Mas a mãe, ou seja, não, desculpa, ela estava a pedir para dormir na casa da Gina, Ok, era ao contrário. ok? Só que a mãe não deixou, disse: vem para casa. Então a Gina separou-se do caminho da Arlene, a Arlene foi para a casa dela e a Gina iria para a casa da sua casa, pronto. Uhum. Então Castro apercebeu-se dessa separação, nesse caminho, e viu que a Gina estava sozinha a caminho de casa e ofereceu boleia à jovem. E Lá ela aceitou. está. E além dele estar a vigiar a filha, não tendo contacto com ela, andava a vigiar a filha. Se calhar foi por isso que ele raptou esta miúda, sendo elas amigas. Exato. Criança, logo, né? Menor. Yeah. Sabia a idade dela porque, sendo melhor amiga e estando mais ou menos na mesma turma, Uhum. que a filha já sabe a idade da rapariga. E a Gina aceita porque sabe quem é. Exato. Ou seja, como eu disse logo no início do podcast, não aceitar boleia de estranhos nem de conhecidos. Entendes? Mas mesmo assim, é estranho que a miúda devia saber que o pai saiu de casa. E deveria saber os porquês, não é? A não ser que a outra não lhe tivesse contado. Pois, essa parte eu não apanhei na. Mas deveria saber que o pai não tinha contacto com a filha. Só o simples facto do... Sim, e assim, isto são coisas que se falam, não é? E o simples facto de ele estar lá e saber que a miúda saiu da escola já era um red flag, sabendo que ele estava a vigiar a filha. Exatamente. Ou seja, quer dizer, ele é o pai da minha melhor amiga, mas não pode ter contacto com a minha melhor amiga, com a própria filha, porquê? Não é? Yeah. Pá, mas é assim, 14 anos, se calhar a rapariga não via maldade. Os Não putos sei. não pensam. Putos não pensam. Cena é essa. Ela aceitou, não é? Como disse, estamos em 2004, no ano em que a mãe da Amanda, a raptada anterior, a segunda vítima, foi ao programa da ópera. Uhum. E a família da Gina também esteve nesse programa. As duas famílias mal imaginavam que as filhas estariam juntas. Pois. Achavam apenas que foram, pronto, as duas raptadas, têm isso em comum, foram ambas raptadas, Não sabiam mas que tinha não sido da mesma pessoa. não fizeram a ligação. Pronto, que poderiam ser. Isto é um bocado tipo, né? Tipo, um bocado fora da caixa. Tipo, Opa, mas também é tal coisa. As investigações têm que saber os pontos onde elas foram raptadas. E tem que sim. ser algo local, não é? Mas sabes que, é assim, lá está, eu estou a dizer outra vez, não Mas- sei bem como é que a América funciona, mas eles são imigrantes, percebes? Se calhar não funciona tão bem Pois, estas possivelmente. buscas, não é? Porque, sei lá, é ali do bairro, não é? Tipo, é assim tão complicado. Mas pronto. Mas é estranho, desculpa lá. E também é tal cena, não foi de dias de diferença, foram anos, um ano de diferença, só aí também não conseguiam fazer uma ligação tão direta para todos os efeitos. Não, sim, isso é verdade. É verdade. Se calhar foi também por causa disso que ele fez essas pausas, essas distâncias, não sei. Pois. Mas eu acho que ele não era muito inteligente, mas pronto. Pronto, foram feitas as buscas pelas famílias e cidadãos, ou seja, não é? Tipo aquele típico de filme, famílias, polícias, cidadãos, toda a gente tipo a fazer as buscas em todo lado, florestas, porque eles estavam à procura de corpos, estavam à procura de coisas porque supostamente já estariam mortas na cabeça. Claro. E Castro participava nas buscas como se estivesse a tentar ajudar Pois claro. a encontrar as duas desaparecidas que mantinha em cativeiro, mantendo-se próximo dos familiares de ambas as raparigas. Lá está, é sempre o modus operandi destes gajos. Não, é muito engraçado, até porque isto aparece no filme. A minha amiga falou dessa parte. Aparece no filme, então, eles retratam que ele aparecia, imagina, nas reportagens na televisão, ele aparecia lá atrás. Tipo em plastro. Exato!
Do tipo, estamos a ajudar a encontrar. Opa, não querendo dizer nada com isto, ele era esperto em fazer isso. Sabia as informações que estava a receber, né? Sabia se as pessoas estariam perto de o encontrar ou não. É muito doente. Isto é muito doente. Mas para mim. sim, normalmente este tipo de gajos, este tipo de sequestradores e essas cenas assim fazem parte das buscas sempre. Sim. Pá, não sei, mas é aquele estômago de estar ali, os pais a chorarem, as pessoas a sofrerem, a dizerem que as raparigas já estavam mortas, à procura de corpos, e ele ali, Limpar a vida sereno. Yeah. yeah, a dizer, ai, eu lamento imenso. Não sei se isso é psicopata, se é sociopata, não sei. Acho que é mais sociopata do que outra coisa. Não faço ideia. Ahm, Pessoal que outra, souber e queira escrever nos comentários estão à vontade. Se exato, este tipo de comportamento, do que é? sim, o que é que se mais assemelha. Mas imagina, ele chegou até a brincar, entre aspas, né? Que isto não é brincar, mas a brincar com a situação em frente da Gina, ou seja, da mais nova, a mostrar que a mãe dela andava a distribuir panfletos do desaparecimento dela, do tipo, olha aqui, olha a tua mãe, está a distribuir isto, está à tua procura. E ela até chegou a Que pedir-lhe a quebrão. ele, yeah, ela chegou a pedir-lhe um exemplar mais tarde, e revelou na entrevista que o fez porque como sabia que tinha sido a mãe a fazer e tinha passado pelas mãos dela, Uhum. isso seria algo que, pronto, a lembrasse e aproximasse da mãe. Yeah. Pois. Então, a Gina, Elas já se agarravam a qualquer coisa, né? Para se manterem vivas. qualquer coisa. E lembra-te que elas tinham uma televisãozinha, ou seja, elas Elas viam, viam tudo, yeah. elas viam isto, elas viam as reportagens. E viam-no lá atrás. Sim, exatamente. Pronto, só mesmo para termos a noção, a Gina, quando foi libertada, ela tinha 25 anos. Yeah. Tipo, fantástico. Lá está, Ai, 11 anos depois também. resumindo, temos aqui 3 vítimas de idades muito diferentes que foram raptadas de formas iguais. Tudo começou em 2002 e apenas se concluiu em 2013. 11 anos de cativeiro, acorrentadas e sofrimento. Há menções das violações terem sido algumas vezes com mais do que uma no quarto, ou seja, ele violava uma e a outra ficava a ver. A Michelle não tinha contacto com elas, apenas ficava no quarto de cima, sozinha, enquanto as duas ficavam acorrentadas na cave. Sei que ela dizia que não era a preferida. Sim. Ele dizia que ela era, mas ela dizia que definitivamente que não. Yeah. A Amanda dizia que quanto mais choravam, isto já vou agora, tudo aquilo que eu vou dizer foram coisas tiradas das entrevistas ditas por elas próprias. Ela dizia que quanto mais chorava, quanto mais mostrava as suas dores e tristeza, mais incentivo ele ganhava para fazer todas estas torturas. Elas acabaram por aprender a não mostrar dores, lágrimas nem sentimentos. Elas aprenderam a desligar, por simplesmente. Yeah. E elas eram novinhas. Amanda e Gina tinham acesso à televisão e conseguiam ver tudo o que se passava, as famílias desesperadas à procura deles, os programas. A Amanda revelou que era a única maneira de acompanhar a família, de como é que eles se pareciam, se tinham mudado, se ainda lutavam por elas, mas não só. A Amanda fala numa entrevista que viu o casamento real do príncipe de Inglaterra e que foi algo que ela até pôs despertadores de manhã para acordar, para não perder nada. E isso deu-lhe em parte uma esperança para, quem sabe, num dia conseguir criar a sua própria família e o seu próprio casamento. Digo-te já que uma mulher destas, vai ser muito complicado. Ela na entrevista, a Amanda é muito bonita. A Amanda é loira, ela é muito bonita e ela toda a entrevista faz a entrevista a sorrir. É muito engraçado porque ela fala numa super calma, não é como a Michelle.
A Michelle está nervosa, tem muitos tiques nervosos. A Amanda não. A Amanda está tipo paz e serena. Estás a ver? Mesmo assim, é estranho. É, É estranho. mas é muito engraçado ver as duas entrevistas Uhum. e a diferença. Ainda durante este tempo, em 2006, a Amanda ficou grávida por causa das violações, não é? Uhum. Mas neste caso exclusivo e sem uma razão encontrada, ou seja, ele nunca justificou, ele quis que a criança nascesse. Todas ficaram chocadas porque ele sempre disse que não queria crianças na casa, apesar de as violar constantemente e as obrigar a abortar, pois as crianças faziam muito barulho e os vizinhos poderiam ouvir e daria muito mais trabalho em disfarçar. A Amanda teve a bebê em condições precárias numa piscina de plástico infantil, num dos quartos da casa, e Castro até chamou a Michelle para ajudar, ameaçando-a de ser morta se o bebê nascesse morto. Onyx. E isto a Michelle também diz na entrevista. Esta cena está retratada no filme, ok? Eu fui ver o trailer e é aterrador. Na entrevista, a Gina confessa que chorou de emoção quando tudo aconteceu, e a Amanda disse que teve dores horríveis e que foi tudo muito traumático para ela. Claro. Não encontrei a Michelle a falar sobre tudo este isto. caso, yeah. A Michelle está completamente destruída por dentro, nota-se Sim. mesmo. Ela ficou completamente queimada, esquece. Mas a criança nasceu viva, sem condições, mas nasceu viva. Era menina, e quando aconteceu a libertação da Amanda e delas todas, ela já tinha 6 anos. Mas Posteriormente... também 6 anos sem ver a luz do sol, não é? Sim. 6 anos criadas num cativeiro. Yeah. Ou seja, esta criança foi criada num cativeiro. Posteriormente, a paternidade de Castro foi confirmada por teste de ADN, mas claro, não é? Quem Nem seria? valia a pena. Uma coisa que me comoveu bastante foi que a Amanda relata numa entrevista que criaram um espaço em casa, ela e a Gina criaram um espaço em casa igual a um jardim de infância, que faziam de tudo que parecesse o mais normal, desde dizer nomes das ruas, olhar para os dois lados para ver se passava algum carro nos corredores, esperar que o semáforo ficasse verde, e depois ela tornava-se a professora. Ou seja, ela agarrou na filha e disse: olha, vamos fazer aqui um cenário de algo normal, que é aquilo que tu neste momento não estás a conseguir. Mesmo para ver se a criança não ficava traumatizada se algum dia saíssem dali, não é? Exatamente. Em 2005, ou seja, vamos só um ano antes, esta foi a melhor maneira que eu arranjei para explicar tudo isto na internet, porque se tu fores pesquisar está tudo baralhado. Há sites que dizem umas coisas, há sites que dizem outras. As entrevistas também estão feitas assim, em modo um bocado estranho, que é para não dar spoilers daquilo que vai acontecer à frente. Exato. Pronto. Foi publicado então em 2005 um retrato suspeito do FBI. Este relato foi como hispânico, idade entre os 25 e os 35, ele tinha 42, de 1,78 m de altura, com cerca de 80 kg, olhos verdes e barba rala. Na altura isto preocupou Castro, porque apesar de ele ter olhos castanhos e 43 anos, pelo que pesquisei, ele era parecido com o retrato, era hispânico e o peso coincidia. Não sei se eu pus aí o retrato para passar lá em cima. Puseste. Já passou umas quantas vezes. Eu não acho parecido, mas pronto. Também ele não. ficou ali Também não. com medo. E onde é que eles vão arranjar este retrato? Também não sabes? Não sei. Isto, se tu fores pesquisar, este retrato aparece em todo lado. Este retrato aqui. Só que ninguém diz nada. Até porque o que eu consegui mais tirar para este podcast foi de entrevistas. Delas. Yeah. Porque ele nunca foi entrevistado, nem na prisão.
E durante a audiência também ele teve calado durante o tempo todo. Ria-se, ficava calado. Não tinha nada para É, dizer. pois. As provas vivas estavam lá. Ai, mas acho de, não sei, pronto, depois quem tiver curiosidade de ver alguns vídeos no YouTube, que vêem isso mesmo, imagens porque acho que a audiência foi gravada, a audiência real, não a do filme, Uhum. e vêem-se ele a rir-se. É assustador, não sei. Horrível. Yeah. Portanto, vamos falar então na liberdade. Ok? Finalmente. Vamos respirar fundo. A liberdade destas 3 jovens acontece devido a um pequeno descuido de Castro. A filha de Amanda, que tinha acesso livre a todo o edifício, ou seja, ele nunca violou a criança. Ao menos isso. Pronto. Ou seja, se calhar era por ser filho, né? Porque ele também nunca tocou nos filhos. Pois. Ela tinha acesso a todo o edifício e houve um dia que a Ariel saiu e a criança foi a correr para a mãe e disse: "O carro azul do pai não está lá fora." A Amanda achou estranho, a Amanda fechada, né? E Uhum. disse: "Ele deve estar na garagem, no jardim, vai procurá-lo." A criança chamava-se Jocelyn. Uhum. Fora dentro de uns quartos. Isto tudo aconteceu, ok. Fora dos quartos. Ou seja, ela, como estava fora, conseguiu ver isto tudo, mas a Amanda Uhum. estava dentro do quarto. Yeah. Foi a 6 de maio de 2013 que ela reparou que a porta não estava trancada, e que aquelas portas americanas duplas, sabes quais Uhum. são? Sim, tem aquela de rede e a porta normal de casa. Pronto. Só a de rede é que estava trancada, Uhum. a de casa não estava. Ok. Ahm, com apenas um cadeado. Ou seja, tu conseguias, e aparece também vídeos delas a porem tipo a mão por Uhum. fora, porque aquilo só estava preso com um cadeado, então tu Sim, conseguias, aquilo como dá era para. Aquela quadradinho. porta é meio mole, dá para dobrar. Exatamente. Então, quando ela se apercebeu que o braço cabia, ela começou a acenar e a pedir ajuda. Começou a dar pontapés para ver se fazia barulho, Uhum. para ver se alguém passava ali, porque acho que aquilo era um bairro super movimentado. Ok. E as ouvisse. E claro que ouviram, foi o vizinho de Castro, Cordeiro, que se apercebeu que algo estaria a acontecer, mas como Amanda falava só inglês, Cordeiro não teve que Chamar. pedir ajuda. Yeah, chamar alguém. Neste caso, o outro vizinho, Charles Ramsey, acho que é assim que se diz, Uhum. conseguiu perceber o nome dela, que estava a gritar pela janela da casa com a sua filha contra a sua vontade, que estava na casa contra a sua vontade. Uhum. Nisto, claro que ficaram super assustados. E ela gritou: "Sou a Barry." E o cartaz. Porque, pronto, ela gritou: "Sou a Barry" porque ela sabia que toda a gente sabia que andavam à procura de uma Uhum. Barry. Por isso é que ela gritou Barry. Ok. Os homens abriram a porta à força, com pontapés, retiraram as duas de casa e a Amanda pediu desesperadamente por um telefone e ligou para 911. 911, sim, o nosso 112. Exatamente. E apenas disse: "Socorro, sou a Amanda Berry, fui raptada e estou desaparecida há 10 anos. Estou aqui e estou livre agora." E tu também tens acesso a esta chamada, também Ok. consegues ouvir. Quando a polícia chegou ao local, entrou, invadiu a casa, de armas na mão, encontraram Michelle e Gina no andar de cima. Gina relata que onde estava presa não conseguiu ouvir nada do que estava a acontecer, para teres noção, ou seja, ela estava cá embaixo, a Amanda estava cá embaixo aos berros, Phonics. e Que a estava Gina bem não. isolado. Pronto, ela disse que não dava a perceber, que estava tipo, pronto, né, mais um dia. Ok. Hum, Apenas os barulhos do carro e da polícia e só depois do arrombamento do quarto dela, porque eles viviam num bairro complicado, Uhum. ou seja, ouvir polícias e isso para ela já tipo Já era normal. Ok. 11 anos, né, ela nunca na vida acharia que era nesse dia que ela iria conseguir ficar,
solta. Uhum. Após esse momento, as 4 foram levadas para o Metro Health Center Uhum. para poderem fazer análises e perceber qual o estado de saúde de cada uma. Depois do pesadelo. Olha, por acaso estava agora a passar a foto delas com a miúda deitada na maca. A sério? Yeah. Pronto, essa é a Amanda, a do meio. Pronto. Ok. E a miúda, estás a ver o tamanho da miúda, né? Yeah. Enfim, finalmente depois do pesadelo, quando saíram de casa, Amanda e Gina desabafam que olharam uma para a outra e sentiram-se felizes e livres. Olharam para o céu e pensaram finalmente podiam falar uma com a outra sem sentir medo. A Gina diz que ainda quando saiu não acreditou, que ainda levou algum tempo para cair na realidade e Claro. só quando chegou ao hospital é que começou a acreditar e a tentar sentir-se feliz. Uhum. Mais tarde as 3 gravaram um vídeo no YouTube a agradecer todas as ajuda e depois também acabaram por receber doações, mas eu não encontrei esse vídeo em lado nenhum. Ok. Não sei se já foi retirado. Possivelmente deve ter sido retirado. Ou Pronto, fecharam a mas isso- conta, whatever. Mas aparecia numa entrevista a dizer que eles tinham feito isso. Ok. A Michelle foi a única a participar no julgamento. Na entrevista diz que fez questão de escrever um discurso para Castro de modo a que ele soubesse que não a tinha destruído. Mas assim estava toda queimada, lá está. Ela está toda queimada. Yes. Sério, vocês só vendo a entrevista dela com o Dr. Phil é que vocês percebem. E esse discurso também está disponível no YouTube. Eu não vi porque estava com um bocado de medo do que é que ela podia dizer ali. Mas basicamente ela quis fazer com do tipo agora tu estás aí preso, não é? Mas tu não levas nada de mim, ou seja, tu não me destruíste, não penses que vais com pronto, não ganhaste. Yeah. Castro foi condenado a 937 crimes de violação, Funny. sequestro e a prisão perpétua. Suicidou-se depois de um mês de prisão com os lençóis de cama da sua cela. Quis ter a saída fácil. Sim, ele tipo, tá bem, não vou ser mesmo, né? Então tchau. E também não, ele iria sofrer um bocadinho, se calhar, na prisão, não? Sim, sendo pedófilo ia sofrer bastante. Pronto. O advogado da Amanda perguntou-lhe o que é que ela queria como indenização e ela apenas pediu 2 coisas. Uma campa para a mãe, porque a mãe nem sequer tinha uma campa, e o certificado de nascimento da filha. Eram as únicas coisas que ela pediu. Ela não pediu nem um cêntimo de indemnização do todo o crime que sofreu. A Michelle deu várias entrevistas e 10 anos depois volta a ser solta, mudou de nome e diz que encontrou a paz finalmente. Neste momento chama-se Rose e dedicou-se ao resgate animal e diz ser uma nova pessoa. Ela agora tem uma sociedade de animais de resgate ao animal por causa do cãozinho que ele matou à frente dela. Depois também pensei nisso. Ela diz o Dr. Phil perguntou-lhe porque é que ela tinha essa associação e ela disse que foi por causa disso. Okay. Que pronto, se calhar ela se calhar não sei se seria a primeira coisa que ela faria quando saísse daquela casa, mas por causa desse acontecimento que foi uma das coisas que ela primeira deve ter sido que a indenização que recebeu dele. Yeah. Abriu, é lindo, aparece também na entrevista, é lindo, é gigante, tem jardins gigantes, os animais lá são super bem tratados. Aparece também na entrevista para quem quiser depois ver. Ela diz ser uma nova pessoa. Pronto. Na medida dos possíveis, não é? Exato. Eu não achei. Eu achei que ela está... Esquece. Ela está muito estranha. É uma pessoa que fala com os olhos super abertos. Ela tem bué triggers. Cara. Sim.
Ela chora durante a entrevista toda. Claro que é uma pessoa traumatizada, não é? O que não acontece. A Gina também chora na entrevista que dá, porque a Michelle dá uma entrevista. A Uhum. Gina e a Amanda juntas dão outra entrevista. Não dão as Ok. três juntas. A Amanda não chora em tempo algum. A Gina chora pouquinho, mas a Michelle chora tipo, vai. Pois, foi o que sofreu mais para todos os efeitos, se calhar no meio disto tudo. Exatamente. Pronto, já a Gina e a Amanda lançaram um livro. O livro chama-se Hope, A Memory of Survival in Cleveland, com a colaboração de jornalistas Mary Jordan e Kevin Sullivan, Uhum. com o relato de todo o sofrimento passado. Pronto, eu não encontrei também o livro. Queria ver pelo menos, pronto, nem que fosse a sinopse, mas não Uhum. encontrei. Também não seria um livro que eu iria ler. Sou muito sincero. Pois, Já me bastou a entrevista. yeah. É bué complicado. E vai deixar marcas para toda a vida, né? Sim. Completamente. Não consegui também ver nenhum vídeo da filha, da Jocelyn, Uhum. porque todas as entrevistas a criança nunca está presente e também acho normal, Claro. não é? Não sei, provavelmente teve terapia, muito provavelmente, mas é assim, nós normalmente quando somos criança nós apagamos às vezes algumas memórias, não é? Sim, E mais a mais com os 6 anos. espero que essa criança. E também a Amanda tentou pronto, com que a vida dela fosse o mais normal E possível. a Amanda se calhar também ficou um bocadinho melhor psicologicamente porque teve que tratar da filha, né? Sim, sim. Teve um entretempo para conseguir mantê-la sã. Ou minimamente sã. Mas a Amanda tinha roupas, tinha comida, tinha condições, o quarto dela tinha condições, percebes? Yeah. Ah, pronto, a Gina acho que não tinha grandes coisas, mas também não foi como a Michelle. Não foi como a Michelle, mas pronto. Aconteceu, é real. Elas estão vivas, ele não. Ele devia ter sofrido um bocadinho mais, mas não sofreu. Não, não, não. Foi logo. Ele decidiu que, pronto, é o fim, é o meu fim. Já me diverti, entre aspas. Agora acabou tudo. Mas mesmo assim é uma situação muito, muito complicada. Quem tiver quem tiver mais curioso tem o filme, pode ver o filme. Acho que o filme está muito bem feito, retrata-se super bem, retrata a parte do nascimento do bebê, retrata a parte dela estar pendurada nas cordas. Uhum. Portanto, quem quiser aprofundar um bocadinho mais este assunto, não sei onde é que ele está. Mesmo com os floreados todos que os filmes têm, né? Sim, Há muita coisa que não eles não sei, eu fazem. acho que ele não está na Netflix. Não deve estar em Não nenhum sei, de serviço de streaming, possivelmente. pronto, eu não sei se está em algum, mas é uma questão de procurarem. Armem-se em Jack Sparrows e procurem. Exato. Eu já não disse nada disto. E pronto, Vejam as é coisas isso. legalmente, por favor. Exato. Sejam legais. Pronto, eu acabou de sofrimento. Ok, Ruben. Para a próxima há mais. Ao próximo há mais sofrimento. Talvez. Eu ainda estou a pensar o que é que hei de fazer. Também o pessoal pode sugerir, né? Deixem nos comentários sugestões do que é Sim, que gostariam de ouvir. se quiserem ouvir alguma coisa feita por nós, pela Sara, gostam mais da voz da Sara, aproveitem e deixem nos comentários. Exato. Crimes. Crimes. Ela diz assim, nada de sobrenatural e monstros e fantasmas. Não. Poltergeist. Já chega. Já chega, já chega. E Apesar de nós aliens? termos E aliens, imagens. aliens fazes? Se for preciso? Opá, porque. Não sei. Eu acredito mais em espíritos do que em aliens. Eu sei que existem, calma, vamos respirar. Qual Nós deles? não Os somos espíritos ou as aliens? os whatever. Alguma coisa extraterrestre. Subterrestre. Subterrestre, lá de baixo. É os homens lagarto. Isso não. Segundo o que dizem, existe. Também Opa, sim, é um tema que podemos mas abordar.
E já falámos sobre isso, né? Sim, já No aeroporto. Já falamos. Exatamente, mas é pá, tudo o que seja répteis, não. Não. É isso, gente. O pessoal no Spotify não estava a ver, mas estavas a cena do vómito, né? Exato. A ver se trazemos mais crimes. Nós queremos é crimes. Queremos é carimos. Mas os crimes não pode brincar tanto. Nem dizer Pois estupidez não. tanto. Mas temos aí uns textos, não é? Giros engraçados para gravar. Temos. Temos uns quantos tempos. Eu tenho que fazer mais. Este foi o meu texto, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem gosto, subscrevam no canal. Fiquem atentos ao Instagram para verem os vídeos que a Sara faz. Que ela agora é que está como a videomaster aqui do nosso Os cuts canal. Exatamente. a gozar aqui com o pessoal. Gozar com o pessoal? Eu sabia que gozavas comigo. Não é gozar. Eu só tiro as partes engraçadas. Partes engraçadas. Da estupidez, basicamente. Pronto, é isto. E nós voltamos para a semana, né? Voltamos para a semana. Supostamente. Se tudo correr bem. Voltamos. Certeza. Sim. Podes continuar. Queres que eu diga a frase? Sim. Pessoal, eu vou dizer a nossa típica frase. Mas desta vez vai ser uma feita pela Sara. Não é típica, lá está. Foi só para enganar o pessoal. Como estávamos a dizer, nós voltamos para um próximo episódio na próxima semana e até lá, mudando aqui um pouco o discurso, não aceitem players de estranhos ou desconhecidos. Tchau, people, até para a semana. Tchau, pessoal.